Enfim, a gente falou na mesma ocasião que nós estamos conversando agora que nós iríamos expandir o escritório. Era nesse momento que nós estávamos focados na expansão. Pode passar. E aí nós falamos que para expandir nós tínhamos que aumentar a organização interna e a aplicação de métodos, inclusive a divisão do escritório, a divisão dentro daqueles 3 pilares que são a gestão, a produção e a captação. Nós tínhamos que dividir o escritório nisso, bem como nos núcleos internos, como por exemplo judicial e extrajudicial, certo? Para crescer nós tínhamos que aprimorar isso e nós tínhamos também que aprimorar a estrutura. Pode passar. Bom, pode passar. E também falamos que dentro do projeto de expansão nós iríamos implementar em Ribeirão Preto. Isso era janeiro de 2023. Dentro desse planejamento que nós fizemos para 2023, eu fico muito feliz, com exceção daquela questão do gerenciamento de dados, porque nós cumprimos basicamente tudo. Nós conseguimos implementar aquilo que nós falamos que faria. Então, nós tínhamos falado também comprometimento com a saúde mental. Nós falamos isso aqui na reunião de final de ano, que nós crescemos muito nisso. Estruturação de equipe dos setores. O Tiago conseguiu uma equipe muito mais coesa. Nós conseguimos separar de fato o extrajudicial do judicial, que era o nosso plano, a divisão e estruturação de equipe dos setores na gestão. Nós conseguimos também fazer essa separação e nós instalaríamos em Ribeirão Preto. E lá está o Dudu. Dudu está ouvindo aí, dá um joia. E lá está o Dudu e o escritório é de verdade um escritório, capa de revista, está lá, certo? Nós também prometemos que nós iríamos trazer novos colaboradores, né? A Maria Laura, a Ana Luísa, o próprio João, mas foi no início, mas também foi no ano que passou. O Juan também é uma realidade. Tudo isso que nós estamos totalmente engajados e focados naquilo que nós prometemos para vocês, certo? Bom, captação de novos clientes, obviamente isso também aconteceu, mas investimento em estrutura, isso aqui então não se nega. Em estrutura para vocês, certo? Bom, nós vamos mostrar os números, então nós prometemos investimento em estrutura. Ribeirão está lá, a sede de Franca foi reformada, foi, vamos dizer, redecorada, como foi de fato, não foi só um sonho, foi atitude, né? Que a beleza está exatamente em transformar sonhos em atitudes, em ações, sonhos em movimento, e é isso que a gente vem fazendo aqui no DMBB. E também em tecnologia, que teve a implantação do sistema. Isso aqui é algo que nós tínhamos planejado lá, também cumprimos. Bom, eu também quero fazer um apanhado, que é muito importante vocês terem isso em mente agora para o ano que vai iniciar, que eu começo esse ano muito animado por conta disso, porque 2023 foi o primeiro ano pós-pandemia. Então o que eu quero que vocês consigam visualizar, Juan? Nós vencemos a pandemia, ou seja, nós vencemos o caos, e o mais importante, nós vencemos os reflexos do caos. Porque numa guerra, na hora que vem a destruição, você se esconde do bombardeio, você pode sobreviver. Agora, na hora que você tira a cabeça para fora do buraco e não existe mais nada, só cinzas, também é difícil de sobreviver. E eu assim, estou fazendo essa analogia para mostrar para vocês que nós vencemos o caos. E já que vencemos 2023, porque aqui estamos, vencemos também os reflexos do caos. E por que 2024 tem tudo para ser melhor? Porque passou. Agora novos horizontes vão se abrir. Enquanto o tema então do ano anterior foi expansão e organização, tá? Nós temos como tema para o ano de 2024 o resultado, certo? Ou seja, volta, 2023, gostei dessa figurinha aqui, foi preparação, né? E 2024 nós precisamos ter, até pela saúde da empresa, um ano de resultado. Pode passar. E o que significa o resultado? Que aí nós vamos trazer já bastante para a prática aqui o que vai acontecer do nosso ano. Nós precisamos fazer acontecer, mas fazer acontecer agora. Agora precisa, não dá para ser depois mais.
Lembra que eu falei para vocês, encarem isso como uma verdade, que se vocês não enxergam isso agora, vocês vão enxergar em breve. Que na vida nós temos que nos colocar numa situação que tem que ser mais fácil continuar do que desistir, porque se for mais fácil desistir, a gente desiste, fica lá preso no passado e não segue em frente. A hora é exatamente essa. Então, os planos de vida de vocês também precisam estar claros no sentido de deixar algumas coisas para trás que eu vou falar com vocês aqui na reunião de hoje e fazer acontecer agora. Então, nós temos que fazer acontecer para chegar no resultado e fazer acontecer agora. E o resultado ele tem a ver com entrega. Vocês vão ver que dentro dos objetivos, eu peguei algumas expressões para vocês marcarem e vão anotando o que vocês acham importante para depois dizer que eu não avisei, que tem uma lá que fala back to the basics, que é muito usado em inglês, fala back to the basics, que é volta a fazer o arroz com feijão. Volta a fazer aquilo que te trouxe até aqui, aquilo que você é bom. Para de ficar inventando e achando que o curral do outro é melhor, que o gramado do outro é melhor, que antigamente, aquele lá, para de viver nessa ilusão, isso não vai te levar para lugar nenhum. Faz o que você é bom. Faz o que tem que ser feito. Vai lá, pega e faz que os resultados virão. Então, entrega tem a ver com back to the basics, certo? E o resultado tem a ver com colheita. Ou seja, colheita tem trabalho. O produtor rural, quando põe o grão no chão e ele floresce, pela magia da natureza e pela tecnologia do homem, depois que ele floresceu, ele não vai lá e já ganhou o dinheiro. Se ele não pôr a máquina no chão, se ele não for lá contratar mão de obra, brigar, rezar para não chover e trabalhar na colheita, ele perde também aquilo que ele plantou. A mesma coisa somos nós. Não adianta nada pegar o Eduardo Dias sempre mais uma vez, lá com uma Ferrari na mão, não ir lá e fazer a colheita de fato agora. Não adianta nada nós, com todos esses investimentos, com uma estrutura tecnicamente coesa, com um time que agora não precisa falar toda vez a mesma coisa. Se nós não colocarmos a máquina no chão agora e fazer aquilo que nós sabemos fazer, né? Porque agora nós temos que saber o que sabe fazer o que sabe fazer. O Fábio tem que voltar a fazer o que ele sabe fazer de melhor, o Thiago tem que voltar a fazer o que ele sabe fazer de melhor, o Guilherme, a Laisa, todos vocês, e colher. Porque colheita não é sinônimo de só esperar. A vida muito rapidamente vai cobrar de vocês essas obras, né? Vocês vão chegar rapidamente num determinado patamar de vida, vai olhar para você e vai falar, quem sou eu? O que eu estou fazendo? Vocês vão lembrar de mim mais uma vez, tá? Bom, então, dentro desse aspecto de quais serão as suas obras, pode passar. Eu vou voltar com algumas palavras-chave, né? Objetivos e chaves do ano de 2024, porque junto com a explanação que eu vou fazer aqui, eu vou falar para vocês quais serão as minhas prioridades e quais serão os meus objetivos, que estão totalmente ligados a vocês. Então, quais são os objetivos e as chaves do DMBB para esse ano? Primeira coisa, The Office First, tá? O que é The Office First? Coloquem o escritório, que está totalmente vinculado à imagem de vocês e a quem vocês são, em primeiro plano, tá? Preocupem-se com as obras e com os resultados do projeto de vocês, tá? Back to the basic, que é exatamente o que eu disse para vocês. Façam o arroz com feijão bem feito. Ali na frente, eu vou falar para vocês da onde vai vir o extraordinário, tá? Só que o back to the basics, que é o que vai fazer nós colhermos, que é o que nos levará ao resultado, está vinculado à palavra ordinário. E o ordinário é o que paga suas contas no dia a dia. É o que faz você sobreviver. E se nós fizermos isso, nós já vamos sobreviver, nós vamos vencer mais um ano.
e eu vou ensinar a vocês o que vai levar vocês à prosperidade, certo? Nos próximos passos. Mas o back to the basics é o mínimo. Então isso aqui é o que nós vamos fazer para a colheita. Senso de urgência, sense of urgency. Não dá para ficar procrastinando. Não dá para você, e eu vou falar disso daqui a pouco, para você pegar, dar uma olhadinha no Instagram e falar que vai fazer o plano de captação que seja amanhã. O senso de urgência vai tirar vocês da procrastinação e vai fazer vocês anteciparem as tarefas. Porque vai criar tempo para vocês fazerem coisas gloriosas. E principalmente a questão dos limites existem para serem superados. Não? Essa máxima, né, pode parecer assim algo um pouco de coach, mas é exatamente isso mesmo que estou fazendo, que nós precisamos disso na vida. Ela já está um pouco superada. Na verdade, os limites, eles existem. Nós acreditarmos que limites não existem é suicídio, né? Porque não adianta nada você falar assim, bom, vou entrar aqui numa câmara fria, a menos 50 e vou sobreviver, vou ficar aqui um dia, sem nenhum tipo de suporte, ou 2, 3 dias. Você vai morrer, você vai ser congelado. Então os limites existem. O que não deixou de existir é a possibilidade de nós empurrarmos eles mais adiante. É isso que eu quero passar para vocês. O seu limite hoje, ele é um limite seu. Eu já superei ele. Eu já empurrei o meu mais para frente. Então, passem a pensar o seguinte: se está exausto, se está difícil, é você que criou. Empurra o limite para frente e vai buscá-lo novamente. A hora que você vê que não dá mais, que vai chegar ao fracasso, a uma morte, aí sim você vai ter encontrado o limite. Enquanto isso não acontecer, você pode empurrar o limite para frente. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Isso, busquem a energia que está dentro de vocês. Tá? E eu vou dar algumas sugestões para que vocês consigam fazer isso um pouco mais fácil. Pode passar. Tá. Nós vamos falar aqui agora de algo muito mais importante do que metas objetivos, do que números, do que métodos que nós vamos falar nos outros dias. Mas nós vamos falar agora de como conduzir uma vida pessoal totalmente atrelada a uma vida profissional e a um bem-estar, ou seja, qualidade de vida. A vida ela é feita de 4 aspectos, certo? Do aspecto físico, que é exatamente o que vocês estão vendo, fisiológico, físico. Ela é feita do aspecto emocional, certo? Do aspecto material e do aspecto espiritual. Esses são os 4 aspectos da vida, certo? Dentro deles existe uma infinidade de coisas, mas eles são os aspectos que vão orientar uma qualidade de vida e uma prosperidade, todos pautados e vinculados por uma palavra: disciplina. Os 4 aspectos não tem nenhum mais importante que o outro. Se você achar que você está desenvolvido em um aspecto e não está desenvolvido em outro, é mentira. Você não está desenvolvido nisso aqui, você está conformado. Você poderia ir muito mais longe. Então, se eu olhar para mim e achar que eu já estou desenvolvido dentro de um critério material profissional, eu não penso assim, porque eu quero muito mais longe. Então eu não estou desenvolvido, exatamente por isso que eu tenho que melhorar aqui, aqui e aqui. É a disciplina da união de todos que vai fazer você crescer e chegar onde você quer chegar. Certo? Bom, pode passar. Primeiro nós vamos falar do aspecto físico.
Você precisa fazer pelo menos 1 hora de atividade física por dia. E para isso você precisa ter disciplina. E uma coisa que eu quero que vocês levem em consideração, que é antes feito do que perfeito. Certo? Antes feito do que esperar estar perfeito. Então vai lá e faz. Fala, não tem, anda na rua. Deita e fica fazendo um abdominal. Tem várias possibilidades. Simplesmente faça 1 hora de atividade física por dia, tá? Isso aqui, gente, quando a gente fala em músculo, em ficar forte, aí tem uma série de outras coisas, aí não é isso que eu estou trazendo para vocês. O que eu estou trazendo é um equilíbrio naqueles aspectos que eu disse. Vocês precisam se alimentar bem, e eu também, tá? Às vezes vocês vão falar assim, nossa, olha lá o Fábio, daqui a pouco eu vou falar um negócio que vai ser até engraçado. O Fábio está falando tudo isso, mas está com uma barriguinha. Eu também estou em aprimoramento. Eu também estou vencendo meus limites, senão eu já estaria onde eu queria estar. Eu também estou nesse barco junto com vocês. Eu também estou trabalhando para melhorar isso todo dia. Você precisa fazer um plano alimentar. Que eu que vou te falar, não, você vai ter que procurar um nutricionista. Ou no mínimo fazer uma pesquisa com fonte na internet. De acordo com o seu peso e com as atividades físicas que você faz. Mas você tem que comer pouco, várias vezes ao dia. E não é parar de comer nada. Não vou comer mais macarrão, não vou mais comer carne. Não, você precisa intercalar os nutrientes. Priorizar alimentos saudáveis e evitar exagero. Dentro do aspecto físico, se você fizer isso aqui minimamente, você já vai ter uma grande melhora. Certo? Ou seja, procurem alguém para orientar vocês nisso aqui, na alimentação e também na atividade física. E dentro do aspecto físico está algo que tem algo também que tem muita ligação com a nossa profissão. É a aparência. Isso não é só para o direito. Então eu não vou mais ser advogado. Vou descuidar da minha aparência. Tem a ver com como as pessoas te enxergam. E nessa vida, somente outras pessoas podem nos levar a algum lugar mais longe. A gente não chega sozinho. Então você tem que estar preocupado com o que as pessoas estão pensando. Aquele jargão de enjoy the day, como é que é o jargão lá em latim? Carpe diem. Balela aquilo lá. Quem inventou aquilo lá tinha uma filosofia totalmente diferente, porque você vai viver no outro dia. E você precisa estar preocupado com o que as pessoas estão pensando. E os seus 30 anos, se não 35 anos, vão chegar. E você vai estar vivo, se Deus quiser. Então isso vai acontecer. Então preocupem-se com a aparência. Ela traz grandes resultados. Ela é o primeiro passo. Depois você tem que mostrar para o que veio. Senão a aparência só não segura você aqui. Mas ela te ajuda. E eu não estou falando de marca. Você não precisa usar marcas. Você precisa de capricho. Nas condições que você tem. E a aparência ela vai estar totalmente ligada ao seguinte. A prioridade. Certo? Então assim, se você está sem sapato, tem R$120. Ao invés de você ir na festa e parcelar 3 vezes, você compra um sapato. Se ele for sua prioridade. Senão você vai para a festa. Só que não está ligado à nossa cultura. Isso de alguma forma vai te atrasar. Certo? Então vocês vão fazer disso uma prioridade. Cada um dentro do capricho. Fazer o seu melhor nas condições que você tem. Não vão tentar sair estourando cerca, não é isso. É fazer o seu melhor nas condições que você tem. Se você tiver melhorado 1%, você melhorou. E isso, vocês criarem uma disciplina mínima aqui, que eu também vou falar mais adiante, tem tudo a ver com expectativa e frustrações. A cada dia que você não cumpre uma meta mínima, você se frustra. E isso reflete na sua vida. Nós já vamos falar disso daqui a pouco. E aí tem aqui o aspecto espiritual. Que ele também é um aspecto que vai te levar a uma melhor qualidade de vida. Que tem a ver com fé. Tem a ver com a crença
de que algo melhor vai acontecer, que existe uma força maior do que nós, e que cada um pode chamar do que quiser, mas existe, certo? Coisas totalmente inexplicáveis acontecem a todo momento. Se na vida de vocês não acontecem, está faltando fé, porque na minha acontece toda hora. Toda hora. A gente simplesmente acha o seguinte: bom, eu quando eu trabalhava de estagiário, eu lembro que eu ganhava, na época, o dinheiro era outro. Era, por exemplo, na época eu ganhava R$600. Esse era o meu salário de estagiário. Eu falava, cara, se eu ganhar R$600 por tanto tempo, ainda que tenha um aumento de tanto tempo, em tal proporção igual tem, eu não vou comprar, eu não vou conseguir comprar nenhum carro. Eu pensava isso. A vida simplesmente faz com que coisas aconteçam que você não tem controle, mas você precisa estar ali preparado para receber aquilo. Você precisa estar bem fisicamente, bem espiritualmente, focado no que você quer. Traz coisas mágicas. Isso é fé. Certo? Então você acreditando que algo melhor vai acontecer, que existe uma força maior que nós, você vai estar trabalhando a espiritualidade. Com disciplina, seguindo qual religião vocês acham que é melhor. Tá? Não sei se aqui tem alguém ateu, mas se tiver, pare para pensar em Deus um pouco. Tá? E tem uma outra frase que eu gosto muito. A gente tem que rezar como se tudo, aí é Fábio, como se tudo dependesse de Deus. Reza como se tudo dependesse dele. E trabalhar como se nada dependesse de Deus. Então a gente reza. Você tem que achar que Deus vai fazer mágicas na sua vida, mas levanta no outro dia e seja o primeiro a fazer e o último a acabar, porque senão você não pode acreditar que Deus vai te dar alguma coisa se você não estiver pronto para receber. E dentro da espiritualidade vocês têm que trabalhar uma reflexão, uma autoanálise, um pouco de silêncio, concentração e leitura. Silêncio, concentração e autoanálise. O que compromete isso aqui? Alguém sabe responder? Vício. Vício. Redução do estresse. Controle da ansiedade. Tudo isso aqui está ligado ao quê? Autoconhecimento. Autocrítica. Assumir as consequências dos seus atos. Eu quero falar um pouquinho para vocês isso aqui. Como que você reduz estresse? Diminuindo frustrações. Certo? E disso você tem controle. Você não tem controle do externo. O que acontece, a gente não tem controle de tudo. Depende de uma série de situações. Mas você tem controle da expectativa versus frustração e planejamento. Quando você se autoconhece, você sabe seus limites, pelo menos momentâneos. E você não cria metas além dos seus limites, você cria metas atingíveis. Isso vai te ajudar a não se frustrar. E com planejamento, você vai começar a reduzir seu estresse, e principalmente a ansiedade, simplesmente planejando o seu dia, simplesmente planejando a sua atividade física, simplesmente planejando seus horários e simplesmente cumprindo as metas que você mesmo planejou. Então as pessoas falam muitas vezes, tem uma disciplina, é balela, carpe diem. Mas balela nada, foi você mesmo que montou o cronograma que você tem que ter uma disciplina para cumprir. Aí vem a parte profissional. Se você está dentro de um escritório de advocacia, você tem que fazer cumprir alguns steps. Agora, se você está planejando crescer numa carreira, está num escritório, ficar rico, sei lá o que vocês querem, nós já conversamos disso, e você pega e procrastina e fica mais na rede social do que faz as tarefas que você precisa fazer, fica lendo o UOL ou o grupo de WhatsApp, ao invés de fazer o que você precisa fazer, você está se estressando e você não está controlando sua ansiedade, você está se colocando num buraco.
A disciplina e as consequências têm a ver com o nosso planejamento. E não saibam o que vocês querem, se planejam. Vocês entenderam isso aqui? É assim que você vai cuidar do seu emocional. E um pouco de psicólogo ou psiquiatra, que vai te ajudar a falar isso que eu estou falando, né? De graça. Tá. Façam autocríticas, está ligado com o autoconhecimento. Assumir as consequências dos seus atos, né? Ou seja, se você fracassou ou foi vitorioso, saiba que aquilo 90% está ligado a você e não ao externo. Inclusive aqui no escritório, inclusive na vida, inclusive em qualquer lugar, 90% da onde você está é culpa sua. Corrigir erros e falhas, planejar-se, que eu já falei excessivamente, e aqui vem o mais polêmico. Evite vícios. Álcool, drogas, comidas, oscilações emocionais e redes sociais, que eu vou falar daqui a pouco. Evite os vícios. Eles também vão contribuir para a frustração. Frustração está totalmente vinculado à ansiedade, à redução do estresse, pode voltar algumas coisas. A atividade física e a espiritualidade. Para você estar espiritualmente integrado com alguma força maior, você tem que estar bem. Você tem que estar conseguindo raciocinar. Senão você não consegue ter criatividade. E nós tivemos um encontro aqui entre nós, que eu falei muito dos recados que a gente recebe, dos ofícios, que não é aquele, veio um recado. Não, mas as intuições, as oportunidades. Se você está bem aparente, ligado, ativo, estudando, fazendo as coisas acontecer, de repente chega alguém e fala assim, poxa cara, tem uma ótima oportunidade para você, e às vezes te apresenta o melhor cliente da sua vida. Então eu vou contar para vocês o que aconteceu comigo quando eu era advogado recém-formado, certo? Eu sempre me preocupei com a aparência, eu sempre me preocupei com a disciplina, com o trabalho, com o entusiasmo, de estar com uma boa energia, de estar ativo e tal. Eu trabalhava em outro escritório, um dia chegou um cara para mim, um amigo meu, né, conhecido na verdade, e me falou assim, cara, a gente se conhece faz muito tempo, mas eu nunca troquei uma ideia assim particular com você. Só que o jeito que você se comporta no dia a dia, entusiasmado, me fez refletir uma coisa. Se você não tem problema, e eu tenho certeza que você tem, então eu queria saber como é que você lida com alguns problemas. O cara me falou isso. Eu falei, porque, cara, meu pai está passando um puta problema, nós estamos passando isso lá em casa, parará, me falou tudo isso. Eu falei, cara, vamos dar um pulo lá no escritório. E ali eu captei o primeiro maior cliente da minha vida. Isso me gerou de captação, que eu tinha uma taxa de 5%, naquela época me gerou 50 mil reais. Eu ganhava 1.000, de repente entrou 50 mil na minha conta. Eu fui lá e saí gastando? Não, eu comecei a planejar melhor a minha vida. Esse foi só o primeiro. Simplesmente pela forma que eu me comportava. Isso eu estou falando dentro do ramo da advocacia. Outras coisas mágicas podem acontecer. É só Deus? Não. É também o físico, é também a forma que você lida com as suas emoções, que se você tiver fé, tiver preparado, vocês acham que pessoas que mantêm um nível elevado na vida delas, os nossos clientes são empresários, esportistas, negociantes, então eles sabem tudo isso aqui. Às vezes eles não sabem com a clareza que eu estou falando, mas eles têm dentro dele. Você chega, você está morto, as oportunidades não vão florir para vocês. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? E os vícios quebram com o seu físico, quebra com a sua espiritualidade. Se você é católico, você não vai na missa. Se você é do Exu, você não vai no Exu. Se você é do Espiritismo, você não vai no passe. Você quebra com a sua espiritualidade. De manhã você levanta atrasado, de mau humor, ao invés de você rezar com paciência, para planejar o seu dia, mentalmente você sai pegando suas roupas.
Vocês estão entendendo o que eu estou te falando? Você destrói a sua vida. Você destrói o seu planejamento. É isso que está vinculado ao que eu estou falando para vocês. E é só equilibrando isso que vocês vão conseguir chegar em algum lugar. Leitura. Mais uma vez, você está lendo, tem que ler algo espiritual, seja a Bíblia, seja qualquer coisa. Tem que ler alguma coisa emocional, substituir rede social por leitura, ir num nutricionista e, além disso, também ler coisas que colaboram para o âmbito material. Controle os seus pensamentos. Aqui, você escolheu estar aqui. Então, eu acho que se você escolheu e nós te acolhemos, não tem ninguém aqui que quer seu mal. Então, o que a gente está falando é exatamente para construir, e na sua vida também. As pessoas que você se relaciona também, foi você que escolheu. Foi você que escolheu, estar do lado delas. Vocês, o mundo vai continuar. E você vai ficar para trás. Preso no mesmo pensamento. Fala, mas eu também não posso crescer, prosperar? Pode, a hora que eu romper. Aí você rompe o pensamento, você fala, putz, aí você vê a luz. Mas aí o bonde já passou, você tem que achar outro bonde. E aí você perdeu 2, 3, 4, 5 anos da sua vida. Ficou mais longe de chegar do que voltar para trás. Entendeu o que eu estou falando? Faz sentido para vocês? Manter-se em frente. A despeito da adversidade, da dificuldade. Coisas acontecem, as frustrações, por mais que nós controlamos, acontecem. Uma falha na disciplina acontece. Rompi hoje, levanta no outro dia, mantém-se em frente. Faça o que tem que ser feito, porque se você chegar ao resultado, você vai, na verdade, criar um sentimento de superação, você vai, na verdade, criar um sentimento de vitória. Se você criar expectativa demais e não chegar, o que vai acontecer? Frustra. Você acaba com mais um dia seu. Se você criar expectativa demais e chegar, você vai falar, uai, é isso aí, eu já tinha achado que eu ia chegar mesmo, não vai ter alegria. Agora, quando você simplesmente sabe onde você quer chegar e vai construindo, chegou a dar um sentimento de satisfação pessoal muito grande. Tá? E realizar mais do que esperam de vocês. Fazer a rotina, todo mundo faz. Quando você faz além, é onde as portas se abrem. O mundo corporativo é assim. Welcome to the jungle. Ah, o escritório não é o nosso escritório. É o mundo corporativo. Não quero para mim. Escolhe outra coisa. Porque se você sair daqui, bater na porta do vizinho, bater em São Paulo, eles vão te trucidar. Em Ribeirão Preto, em qualquer lugar. É assim. Aqui ou em qualquer outro lugar. Faça mais do que está lá nas suas tarefas para fazer. Pode passar. Bom, pessoal. E aí eu vou falar rapidamente, porque aqui é também bastante chamativo, mas nós temos que evoluir. Questão material, que é o último aspecto. Lembrando que em grau de importância, todos são importantes. Primeira coisa, o mundo dos negócios está muito ligado à materialidade, valoriza muito a lealdade. A lealdade tanto com seus próprios projetos, quanto com relação às pessoas que estão nos projetos com vocês. Certo? Garantam que vocês escolheram as pessoas certas, o projeto certo, para que vocês tenham lealdade para com isso. Porque quando se rompe a lealdade, além de rebentar com a cabeça da gente e do outro, aquilo também transmite energias super negativas. E no mundo dos negócios é pior, ela se espalha na fofoca. E pessoa desleal não tem lugar no mundo dos negócios. Faça além do esperado. Aquilo que você faz ordinariamente, certo? Questão do planejamento. Então, tudo que eu falei, planejamento, disciplina, cumprir as tarefas, para elidir a frustração, ele vai te trazer o ordinário. Certo? Ele vai trazer os resultados que você precisa para viver. É cumprir tarefa. Isso está ligado ao que você faz de forma ordinária. A regra. Certo? A partir do momento que você se organiza e planeja, organização e planejamento é disciplina, e se coloca num senso de urgência, todas essas palavras são importantes, para vocês gravarem na cabeça.
Você vai criar tempo. Você cria tempo. E a hora que você pega, em vez de você desvirtuar o foco, que desmantela produtividade e criatividade, que é o que nós precisamos para crescer materialmente, você deixa aquilo de lado, planeje, elide a frustração, controle o estresse, você cria tempo. A hora que você cria tempo, você vai fazer o que também é essencial, que você vai também fazer o que é essencial para você crescer materialmente, além do que foi pedido. Você vai ser criativo, porque você vai ter tempo para pensar. Se você for esperto, se se entubar numa televisão, não. Agora, quando você cumpre o ordinário, você criou o tempo, vou estudar aquela área. Ganhei tempo, vou trazer um produto novo. Fábio, olha que legal esse produto. Pá, o Fábio acertou, eu tenho participação de acordo com o plano de carreira, ganhei grana. Entenderam? É assim. Nossa, criei algo, fiz. Então, hora que você organiza todos esses aspectos que eu disse e os coloca em prática, você cria tempo. E é exatamente no extratempo que você faz o extraordinário. Então, o que acontece? A gente sempre pensa assim, nossa, se eu sair, se eu largar de fazer o que eu estou fazendo e fazer aquilo ali, vai ser melhor. Mas não é verdade. Um lugar que te permite crescer e que tem o mesmo objetivo, ele facilita o seu crescimento. Se você mudar o mindset, trabalhar isso aqui que eu estou falando, aqui dentro, por exemplo, vai ser mais fácil. Porque senão você vai ter que mudar o mindset sozinho. E aí, a hora que você muda o mindset sozinho, estou dando um exemplo da advocacia para vocês conseguirem visualizar o exemplo, mas serve para tudo na vida. Você vai trabalhar de advogado sozinho, Ana Luísa, o que acontece? Você capta um, capta dois, aí você fala, nossa, olha aqui, ganhei 3 mil, 4, 5, 6, nossa, é mais do que eu ganhava, gente, eu estava perdendo tempo. Só que ao mesmo tempo que você fez aquilo ali, vai crescendo o trabalho que você tem que realizar, certo? Vai crescendo as tarefas que você tem que entregar, e os clientes começam a te cobrar. Amanhã, ao invés de você estar captando, você está entregando as coisas para os clientes. Certo? E aí você está entregando as coisas para os clientes, eles estão te cobrando, mas você precisa captar mais, porque aquele dinheiro você já gastou. Eles falam, nossa, eu não consigo sozinho. Pronto, caiu aqui no mesmo barco onde nós estamos. E atrelado ao que eu estava dizendo. Atrelado ao que eu estava dizendo. Hora que você começa a trabalhar sozinho, exemplo da advocacia, você faz isso, faz aquilo, faz aquilo. Que hora que você vai criar se você tem 1000 tarefas e trabalha sozinho? Meia-noite. É o extra que vai fazer a diferença. Bom, dentro do escritório é exatamente o que você faz, extracurrículo, o que você cria que vai te levar ao extraordinário. O tempo que você trabalha mais, a sua disposição para estar integrado em projetos e não só fazer o arroz com feijão, que também vai te levar ao extraordinário, pode acreditar. Priorizar interesse e poupar distrações, vou falar junto com a questão da rede social. Incentivar pensamentos construtivos e disruptivos, está vendo como está tudo ligado? É a mesma coisa do emocional, né? Se você quer também uma ascensão material, pessoal, vocês têm que se relacionar com pessoas que estão alinhadas aos seus objetivos, que sejam melhor posicionados que você. Né? Se você estiver num outro setor e quiser desenvolver as coisas, como eu já disse para vocês, e eu tento fazer isso na prática, vocês devem observar. Se você toma cerveja com os mesmos caras sempre, não vai te trazer nada. Se você falar, nossa, mas agora eu estou no meu momento de descanso, aí eu estou de saco cheio, aí tem uma frase que as pessoas usam, né? Minha bateria social acabou. Beleza, acabou. Eu não quero conviver com pessoa que eu tenho que ter bateria social. Eu vou conviver com outros, tá bom. Mas você não vai construir nada materialmente. Nada vai surgir de novo na sua vida. Porque é só as pessoas, unido a vários outros requisitos, que trazem coisas novas para a vida da gente. Então, se vocês querem desenvolver, passem a se relacionar com outras pessoas. Passem a buscar outros lugares.
A gente sabe onde está, mas a gente tem que buscar. Mas o empreendedorismo está nisso. Você precisa estar fora do escritório, não faz isso aqui dentro, empreende aqui dentro. Lá fora não vai ser diferente. Então vejam que vocês precisam começar a se relacionar com outras pessoas. Ah, mas minha família tal, gente, tem tempo para tudo. Se você está se planejando, você está fazendo é todo dia. Não, tem 2 dias no final de semana, um você faz isso, outro você faz outro. Tem 4 final de semana no mês, 2, é você que vai se planejar. Quem separar os 4 e os 8 dias para só fazer isso aqui, vai chegar primeiro ou não? Vai, decisão. Quem separar 2, não tem problema, chega um pouco depois, a vida é assim, mas está tudo bem, cada um no seu tempo. Só que você precisa fazer o mínimo, atrelado ao plano e ao objetivo que você tem de vida. Pensem comercialmente. A vida é uma maravilha, todo mundo está pensando em se dar bem, a gente tem um ambiente construtivo, todo mundo aqui dá a mão um para o outro, verdade, na rua também, tudo é uma beleza, o mundo é um mar de rosas, não é? Não. Pense comercialmente, o mundo comercial pensa, alguém tem que vencer. A vida é assim, um perde, outro ganha. Não existe outra coisa, é assim. É que muitas vezes dá a sensação que todo mundo sabe ganhar, mas não é. E só os mágicos conseguem parecer que todo mundo sabe ganhar, mas não é. Então pense, a hora que você está conversando com alguém, não seja bobo, começa a ler, leitura, coisas nesse sentido. Dentro do seu ambiente de trabalho é a mesma coisa. Não é para todo mundo sair se atacando, mas vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Colabore, mas não faça o trabalho do outro. Não procrastine, nós já vamos falar um pouquinho de rede social para terminar. Maximize seu tempo e adiante as tarefas para te permitir fazer coisas extraordinárias. Isso vai te trazer muito mais. Então vamos ver o vídeo para nós terminarmos a... I just want to show you something. This is the psychological power of the device. What if I was sitting here talking to you, holding my phone? It's not buzzing, it's not beeping, no one's calling me, I'm just holding it. Do you feel like you are the most important thing to me right now? No, you don't. That's the association. So when we show up for a meeting, or we sit down for dinner with our families, and we put the phone on the table, it sends a psychological message to everyone sitting there that you are not the most important thing to me right now. And putting the phone upside down is not more polite. Put it in airplane mode to take away the temptation that something's coming in, and put it in a bag or on a shelf out of sight. And this is how we should be interacting with people, giving them our full attention, because the idea is not that we hear the words they say, but that they feel heard. And this is one of the tricks. If you wake up in the morning and you check your phone before you say good morning to the person sitting next to you, you probably have a problem. If you have to take your phone from room to room, no matter where you go, you probably have a problem. Isso aí é só, todo mundo interpretou bem o que está dizendo ali? O vídeo então ele diz basicamente, né, só para nós acompanharmos o raciocínio, o quanto o celular mostra para outra pessoa, que ela não é a sua prioridade no momento, né? Então se nós estamos fazendo uma reunião de prazo e tem gente no celular, a pessoa está jogando na minha cara que aquilo ali não é mais, que o que ela está vendo no celular é mais importante do que nós estamos fazendo. Se você está conversando com uma pessoa tentando captar alguma coisa e fazer a sua vida comercial crescer, e você está dando mais atenção para o celular do que para ela, você não vai conseguir fazer. Né? Se você está na mesa, igual o cara falou mesmo, que você vire, a atenção fica ali. Então, o vídeo mostra o quanto o celular mostra para outra pessoa, e ele dá o exemplo de às vezes levantar de manhã, olhar o celular e não falar bom dia para a esposa, ou para quem quer que esteja do seu lado,
também mostra para a pessoa que ela não é mais importante para você do que o próprio celular. Isso é uma grande verdade e o vídeo fala por si só, principalmente no que o celular e a rede social causa no outro. Agora nós vamos pensar no que ele causa na gente, tá? Redes sociais são projetadas para viciar usuários. Isso é uma reportagem da CNN que traz uma matéria sobre aquela série que fala que os funcionários largaram o Google, o Facebook, porque eles estavam projetando exatamente para viciar as pessoas. Antes de prosseguir, eu quero falar uma coisa. Se vocês já viram isso, então vocês viram e interpretaram. Então eu vou falar de novo para ver se todo mundo melhora. Eu também. Então as redes sociais são projetadas para viciar pessoas. Aqui está a fonte. Estudo realizado pela Chicago School indicava há mais de 10 anos que o Facebook, Twitter e outras redes sociais têm uma capacidade de viciar superior à do tabaco ou do álcool, porque, entre outras coisas, acessá-las é simples e gratuito. Redes sociais foram, em 2022, a maior causa de ansiedade, dependência, irritabilidade e falta de autocontrole. Tem alguma coisa a ver com o que nós falamos aqui hoje ou não? Se você não paga pelo produto, o produto é você. Rede social dispersa. Bom, isso aqui são exatamente as matérias. Se vocês derem um Google aí, vocês vão ver, não é o Fábio que está falando, são os estudos. A rede social é o vício mais contundente, porque ele não é reconhecido, que reflete nos quatro pilares que eu mostrei para vocês. Você está deixando de se exercitar porque está mexendo na rede social. Você está deixando de praticar a sua espiritualidade por conta disso. Você está deixando de fazer o ordinário e criar tempo para fazer o extraordinário, porque você está dando prioridade para o Instagram, para o Facebook, para o WhatsApp, para o YouTube. Isso está acontecendo. E você não está corrigindo. As pessoas estão ficando patetas. E aonde tem um pateta, tem um esperto que está se livrando disso, ou se livrou, e está tirando vantagem na qualidade de vida e na vida. Que não está se atrasando como vocês estão se atrasando.